Estamos felizes por participarmos de mais desses momentos de estudo, porque os bem-aventurados são aqueles que vencem com Cristo os crisóis, as provas desta vida. Deus procura nos purificar, nos refinar como ouro, para nos transformar à sua imagem e semelhança. Assim como o ourives reconhece que o ouro está purificado quando vê o reflexo do seu rosto nele, assim também Deus, através dos crisóis dessa vida, Ele desenvolve em nós um caráter semelhante ao de Cristo, para que possamos ter restaurado em nós a sua imagem e a sua semelhança com a qual fomos criados. No princípio, nós somos criados à imagem e à semelhança de Deus. Porém, essa imagem foi corrompida pelo pecado. E Deus deseja que nós retornemos àquilo que originalmente fomos. Assim, aquele que se submete à ação do Espírito Santo de Deus, quando se converte, ele está predestinado a obter um caráter semelhante ao caráter do Filho de Deus. Esse caráter nos é comunicado através da nossa vida cristã. Paulo explica em suas cartas que Deus deseja mostrar, revelar a todo o universo a sua sabedoria, o seu poder, a sua graça salvadora, através da transformação dos seus filhos pela graça de Cristo. Nós somos apresentados como um espetáculo ao mundo, a todo o universo, para que, através da igreja, a sabedoria de Deus seja manifesta, revelada a todas as pessoas. Desenrola-se hoje no mundo uma grande batalha cósmica moral, o conflito entre Cristo e Satanás. Nessa batalha, os seguidores de Cristo, eles têm um papel a desempenharem, revelarem e honrarem o caráter de Cristo. Na lição desta semana, a partir de segunda-feira, são apresentadas algumas características daqueles que são transformados à imagem e à semelhança de Jesus. Aqueles que o revelam ao mundo. E, curiosamente, aqueles que são apresentados nas Escrituras como tendo essas características, eles passaram por diferentes crisóis em suas vidas e venceram pela fé. A primeira característica deles é que eles viveram e venceram pela fé. Quando nós observamos a experiência do patriarca Jó, nós percebemos que quando ele passou por um crisol de múltiplas perdas. Ele não sabia o que estava acontecendo por detrás das cenas, mas ele estava determinado a resistir. Porque ele olhava para o futuro. Ele percebia que caso se entregasse nas mãos de Deus, ao final, ele sairia purificado como ouro daquele fogo refinador das provações. Aliás, para Jó, passar por provações foi considerado um incentivo, um motivo para ele testemunhar a respeito do seu Deus. Hoje, pode ser que nós estejamos passando por duras provas, dificuldades, desajustes, opressões, readaptações do trabalho, dificuldades na família, problemas financeiros, enfermidades. Embora pareça-nos difícil entender isto, Deus pode estar usando essas provas para refinar-nos, para purificar-nos, para revelar em nós a sua imagem e a sua semelhança, o seu caráter. A segunda característica daqueles que venceram no passado e daqueles que, diz o Novo Testamento, vencerão as provas do futuro, está descrita nas parábolas de Jesus, em especial em Mateus capítulo 25. Quando fala do preparo para a sua vinda, por exemplo, na parábola das 10 virgens, ele diz que as prudentes se muniram de óleo para abastecerem as suas lâmpadas.
se o noivo porventura tardasse e viesse em meio à noite. Para os comentaristas bíblicos, o óleo dessa parábola tanto pode simbolizar o Espírito Santo como o caráter. Se nós identificarmos o óleo da parábola como o Espírito Santo, isso pode significar a comunhão com Deus, que ilumina, que guia na vida cristã, a sua ação em nossa vida. Se identificarmos o óleo como o caráter, isso pode significar o nosso preparo, o preparo do nosso coração, para vencermos a escuridão das provas que advirão ao mundo nos seus eventos finais. De qualquer modo, vale a pena lembrar que esse caráter só advirá pela habitação plena do Espírito Santo de Deus na nossa mente, no nosso coração. Na parábola das ovelhas e dos cabritos, nós encontramos uma terceira característica. Os salvos refletirão em suas vidas o amor de Cristo Jesus, entre eles e para com o próximo. Obras de amor, compaixão, bondade, frutos da ação do Espírito Santo de Deus na vida. Outro sim, os que estiverem vivos na segunda vinda de Jesus apresentarão uma quarta característica destacada no livro do profeta Daniel, no capítulo 12. Eles serão guiados por Deus no tempo de prova, através do estudo da sua palavra. Antes da vinda do Senhor, haverá um tempo de angústia qual nunca houve sobre a face da terra, sobre a humanidade. E a Bíblia diz, em Daniel capítulo 12, verso 10, muitos serão purificados, embranquecidos e provados. Mas os perversos procederão perversamente, e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. No verso 3, nós encontramos que os que forem sábios, pois resplandecerão como as estrelas do firmamento. Os filhos de Deus que passarem por esse processo de refinamento, purificação no tempo do fim, terão uma compreensão dos acontecimentos que estarão ocorrendo. Não serão pegos de surpresa, porque eles estudaram a palavra de Deus. Eles estarão preparados e fortalecidos. O Novo Testamento nos apresenta que os vencedores dos crisóis na vida cristã, eles ainda possuem uma quinta característica. São participantes ativos do corpo de Cristo. Pode ser que em momentos de isolamento e provas, nós sejamos cristãos fiéis mesmo sozinhos. Porém, no plano de Deus, de acordo com o Novo Testamento, ali ele nos ensina que quando nós nos convertemos, Deus nos une ao corpo de Cristo, que é a sua igreja, da qual ele é a cabeça e do qual nós somos os membros deste corpo. O objetivo final da comunidade espiritual, que é a igreja, é que todos alcancemos a medida da estatura da plenitude de Cristo Jesus. Na igreja, através do auxílio mútuo, atuando de acordo com os dons concedidos pelo Espírito Santo de Deus, em justa cooperação e edificação entre todos, é o objetivo de Deus que todos cheguemos à unidade da fé, sendo aperfeiçoados no conhecimento, no desempenho do serviço de Cristo Jesus. Numa vida de amor de uns para com os outros, amor para com o próximo, formando um caráter que nos prepare para o reino de Deus. Enfim, através de diferentes crisóis individuais, através de crisóis que nós passamos como comunidade espiritual, nós estamos sendo preparados para o reino de Deus. Enfrentamos hoje, na verdade, crisóis característicos dos dias em que vivemos, dos últimos dias da história desse mundo. E todos nós passamos por diferentes crisóis em diferentes etapas de nossa vida. Por isso, se contemplarmos a Jesus, se nos apegarmos a Ele pela fé, mediante a ação do Espírito Santo, nós poderemos vencer os crisóis. E de acordo com o verso áureo dessa semana,
contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Assim, exerçamos fé. Pelo estudo da sua palavra, através da oração, sejamos guiados pelo Espírito Santo. Dessa maneira, a face do ourives será revelada em nossa vida. E um dia, se formos fiéis na sua segunda vinda, nós poderemos vê-lo face a face, tal qual ele é. E assim, junto ao ourives divino, nós estaremos para sempre no seu santo reino. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde nesta grande e bendita esperança.